Ele ressuscitou. Aleluia, Ele está vivo. É isso que nós vamos ver no dia de hoje para fechar Mateus. Vamos ler capítulo 28 de Mateus falando sobre a ressurreição. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o Bíblia One, é o momento onde você, querido, recebe da palavra de Deus para ser fortalecido, alimentado e viver uma vida gloriosa. Enche seu coração de expectativa porque hoje a leitura vai ser boa demais e nós vamos terminar mais um livro. Aê! Parabéns você que está aqui fiel. Agora o dia de número 98, estamos quase em 100 dias, 100, exatamente 100 dias que você está lendo a Bíblia sem furar, sem falhar. Meu Deus do céu, você merece palmas. Parabéns, você que está chegando hoje aqui, não tem problema, você pode começar daqui e pode maratonar os outros vídeos. Se inscreve já no canal, ativa o sininho porque todo dia tem vídeo novo e daqui a pouco nós estamos aumentando o número de vídeos para você, tá bom? Você que está aqui comigo, pega a sua Bíblia já então, vamos fechar lá Mateus de número 28, a partir do verso de número 1. Vamos lá que eu quero terminar esse livro aqui. E vamos lá então, Mateus 28, 1, ele diz assim, ó: Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou às mulheres: Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se que ele lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo, assustadas, mas cheios de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. Verso 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contataram os principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubavam o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas então aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Olha que coisa doida, gente. Uma mentira se perpetuou. E aí, o que é mais doido? Quem inventou essa mentira aqui eram aqueles que tinham que ter aceitado Jesus, né? Os fariseus. Os caras são endemoniados mesmo, né? Vamos lá, 16. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que lhes dei e lembrem-se disso: estou sempre com vocês até os fins dos tempos. Meu Deus, que coisa linda! Aconteceu. Ele promete e cumpre. Já escreve aqui embaixo aqui, ó: Deus promete e cumpre. Nós vimos ali ele ressuscitando Jesus dentre os mortos. Que essa é a principal diferença do nosso evangelho, né? Daquilo que nós acreditamos. Muitas outras religiões têm ali, né, os seus salvadores, mas eles não morreram e ressuscitaram. Eles morreram e ficaram mortos, como Maomé e Buda e todo mundo aí. Bora lá então, gente, agora, né? Terminamos mais um livro. Vamos para Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, para fechar já aí, não é? O último livro do Pentateuco, nós estamos avançando e hoje é Deuteronômio 9 e 10. Bora lá então avançar mais um pouquinho e vamos ver aqui uma vitória do povo. Ó, Deuteronômio 9:1.
Ouça, ó Israel, hoje atravessará o Rio Jordão para ocupar a terra que pertence às nações muito maiores e mais poderosas que vocês. Povos que vivem em cidades com muralhas e chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor seu Deus vai adiante de vocês com um fogo devorador. Ele os derrotará, humilhará diante de vocês, para que vocês os expulsem e destruam rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor seu Deus tiver feito isso por vocês, não diga em seu coração: o Senhor me deu essa terra porque sou justo. Não, é por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa diante de vocês. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor seu Deus expulsará essas nações diante de vocês somente por causa da perversidade delas e para cumprir o juramento que fez os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor seu Deus não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, vocês são um povo teimoso. Gente, olha que coisa linda, né? Deus está falando: eu estou abençoando vocês porque eu cumpro a minha palavra. Vocês não prestam, tá fazendo tudo errado, mas eu presto, eu sou fiel e eu vou fazer. Bora lá, versículo 7. Lembre-se, jamais esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor seu Deus no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até agora, vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruir vocês. Isso aconteceu quando eu estava no monte recebendo as tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias e 40 noites ali, durante todo esse tempo não comi nem bebi coisa alguma. O Senhor me deu 2 tábuas, nos quais gravou com seu próprio dedo todas as palavras que ele lhe tinha proclamado no meio do fogo quando estavam reunidos ao pé do monte. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me entregou as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Então o Senhor me disse: levanta-se, desce agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram metal e fizeram um ídolo para si. Verso 13. O Senhor também me disse: vi como o povo é teimoso e rebelde. Fique de lado e eu os destruirei e apagarei o nome deles debaixo do céu. Depois farei de você e de seus descendentes uma grande nação, mais poderosa e mais numerosa do que eles. Então, enquanto o monte ardia em chamas, virei e comecei a descer, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra gravadas e os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor seu Deus. Tinha derretido material, feito um ídolo para si, não é, um bezerro. Como se desviaram depressa do caminho do Senhor, que aquele caminho que ele lhe havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas de pedra, joguei no chão e despedaçando-as diante de vocês. Em seguida, como havia feito anteriormente, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma, por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Provocando sua ira, tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês. Mas uma vez, porém, o Senhor me enviou. O Senhor estava tão irado com Arão que também queria destruí-lo, mas eu também orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que haviam feito, derreti no fogo e moí até virar pó fino. Em seguida joguei o pó no riacho que desce no monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Taberá, em Massá, em Quirote-Ratavá, em Cádiz Barneia. O Senhor deu a seguinte ordem: subam e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus e não confiaram nele e nem lhe obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que conheço vocês. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que destruiria vocês. Orei ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, não destrua eles. Eles são teu povo, tua propriedade especial, a quem resgataste do Egito com teu grande poder e forte mão. Peço que te lembre dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a teimosia, a perversidade e o pecado desse povo. Se o destruíres, os egípcios dirão: eles morreram porque o Senhor não foi com eles para levá-los à terra que tinha prometido lhes dar. Ou talvez até mesmo digam: ele os destruiu porque os odiava, levou ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são o teu povo e a tua propriedade especial, que tiraste do Egito com a tua grande força e o teu braço poderoso. Olha que coisa doida, né? Deus fez a promessa lá atrás, Deus estava sendo fiel à promessa, porque essa galera era casca grossa. Pensa num povo teimoso, né? E hoje tem crente que também é teimoso do mesmo jeito, né? Deuteronômio 10, né? Não seja teimoso nem cabeça dura, tá bom? Bora lá então, ó. Agora vamos falar da aliança, ó. Deuteronômio 10.
Naquela ocasião o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra como as anteriores e faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo. Eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que você despedaçou. Em seguida coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Subi ao monte, levando as tábuas na minha mão. Mais uma vez o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e as entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhe tinha proclamado no meio do fogo, no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então virei, desci o monte e coloquei as tábuas na arca da aliança que tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jacã e viajaram, por Mesorá, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida, viajaram para Gud-Godá e de lá para Jotibatá, terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou da tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, que estava diante deles, e também a fim de servi-los e pronunciarem a bênção do seu nome. Essas são suas responsabilidades até hoje. Por isso os levitas não têm porção alguma de terra como herança entre seus irmãos israelitas. O próprio Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Verso 10. E ele diz: quanto a mim, fiquei no monte na presença do Senhor 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor ouviu minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse: levanta-te e siga a viagem e guie o meu povo para que entrem e tomem posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Verso 12. Agora, Israel, o que o Senhor seu Deus requer de vocês? Somente que vocês temam o Senhor seu Deus e que vivam de maneira agradável. A Ele que ama e sirva ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Obedeçam sempre os mandamentos e decretos que o Senhor hoje ordenou e dá para o próprio bem de vocês. Veja os mais altos céus e a terra e tudo o que há pertencem, deixa eu virar aqui que grudou tudo aqui, pertencem ao Senhor seu Deus. No entanto, o Senhor escolheu os seus antepassados para amá-los, escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Verso 16. Portanto, submetam-se a Ele de coração e deixem de ser teimosos, pois o Senhor seu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade nem aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e viúvas. Amam os estrangeiros que vivem entre vocês e lhe dá alimento e roupa. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus, sirvam e se apeguem a Ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dEle. Somente Ele é o seu Deus, o único e digno, o seu louvor. Aquele que por vocês fez milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor seu Deus os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. A gente viu na última contagem, lá no livro de Números, que eles já eram mais de 600 mil pessoas, eles tinham mais de 200 mil cabeças de animais. Gente, era coisa nessa para mais de metro, Então a gente vê aqui Deus lembrando a galera, vai acontecer, mas não é por causa de vocês, porque o povo tem essa, Deus faz tudo e aí depois eles acabam achando que é tudo por mérito próprio. Não, gente, seja humilde para reconhecer o favor e o cuidado de Deus operando na sua vida. Bora lá então, Jó, capítulo de número 8 agora. Jó, ele já está falando que ele não quer mais viver, passando por grande problema, e agora ele começa a atribuir essa maldade vinda de Deus, ele já começa a perder a razão, e a gente sabe, querido, que Deus não tem a ver com isso, é o diabo que está brincando com ele. Bora lá, Jó, capítulo de número 8, verso número 1, ele diz assim: então Bildade, de Suá, respondeu a Jó: até quando continuará a falar assim, Jó? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo. Certamente seus filhos pecaram contra ele, por isso receberam um castigo devido. Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. Para comigo, presta atenção. Lembra, gente, que os filhos de Jó, todas as vezes que eles iam fazer as festas, Jó ia lá e oferecia sacrifício, porque ele tinha medo deles estarem pecando e morrerem. Então Jó, ele vivia uma vida de medo.
medo, não é? E ele até mesmo vai dizer: o que eu temia me sobreveio. E aqui a gente tem aqui um homem já mais sensato falando: ei Jó, calma aí, você está confundindo as bolas, não é? Verso 7: e embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Pergunte às gerações anteriores, atente à experiência dos antepassados, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nos nossos dias na terra passam como uma sombra, mas os que vieram antes de nós os instruirão e lhes ensinarão a sabedoria de outrora. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolve fora da água? Quando ainda estão florescendo, antes de serem cortados, começam a secar mais depressa do que a grama. O mesmo acontece com todos os que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio. Apoia-se numa teia de aranha. Busca segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol. Seus ramos se espalham pelo jardim, suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras num leito de rocha, assim se firmam. Mas quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Esse é o fim de sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam o seu lugar. Verso 20: mas uma coisa é certa, Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha e o lar dos perversos será destruído. Então a gente vê aqui, não é, Bildade lá de Suá trazendo um equilíbrio para aquilo que Jó estava falando. Eu aprendo uma coisa aqui muito importante, gente: quando as coisas estiverem muito difíceis e quando a pressão estiver muito grande, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos e precisamos ter pessoas mais crentes do que a gente perto de nós, porque pode ser que você venha a ser inspirado a murmurar por causa de tamanha pressão. Gente, Deus continua sempre sendo o mesmo, Ele não vai mudar. Se alguma coisa de ruim está acontecendo ou você não está entendendo o que está acontecendo, não, querido, relacione isso a Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus bom. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que nós venhamos, Pai, diante de toda e qualquer pressão, que nós venhamos continuar fazendo aquilo que é certo. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que de uma forma tão fiel, Pai, tem ouvido a sua palavra, tem lido a sua palavra. Já são quase 100 dias, Deus, que nós estamos nos expondo, que essas verdades possam crescer, multiplicar, transformar áreas da vida de cada um de nós, para que o teu santo nome seja exaltado. Eu te agradeço mesmo, Pai, pela liberdade que nós temos de falar do Senhor, de crescer juntos em família, recebendo essa inspiração do Senhor, do teu próprio Espírito. Que a tua palavra fortaleça, mude de fato desfechos, Pai, na vida de cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Amém, querido. Glória a Deus. Escreve aqui: Jesus ressuscitou. Não teria outra frase para você escrever, né? Nós vimos então Jesus ressuscitando ao terceiro dia. Nós também vimos ali o povo prestes a entrar na terra prometida e Deus falando: ó, não vai ser por causa da força de vocês, vai ser eu que vou fazer. E a gente vê aqui agora um contraponto, uma outra pessoa aconselhando de fato Jó, falando: Jó, cuidado com o que você está falando, porque talvez a verdade não seja exatamente essa. Glória a Deus. Medite naquilo que você acabou de receber. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, visita lá pastorleandromachado.com.br. Espero você também no nosso Instagram, o Leandro Machado, de segunda a sexta, 7h07, na live dos escudeiros. Gente, um grande abraço e até amanhã no dia 99. Estamos quase em 100. Fica com Deus, um grande abraço.